dia, meu amigo e minha amiga. Seja bem-vindo, bem-vinda ao Devocional de Fé, esse nosso podcast diário onde meditamos na Bíblia. Que Deus abençoe você e que a paz do nosso Deus e Pai esteja com você, que o Espírito Santo esteja aí guiando a sua vida nesse dia e em todos os dias. Eu gostaria de ler um texto com você na Bíblia que está na primeira carta de João, 1 João, capítulo 5, do versículo 1 em diante. E antes de ler esse texto, eu gostaria de lhe perguntar uma coisa. Você ama a Deus? Você ama a Deus? E você ama Jesus? E você ama ao próximo? Nós sabemos que o resultado da presença de Deus na vida de uma pessoa pode ser medido pelo amor. João ele nos ensina que quem não ama não tem Deus. Quem sabe hoje você pode pedir para Deus mais amor, pedir mais da presença dele. Mas também João vai nos ensinar nesse texto que amar a Deus implica em algumas coisas que precisamos acrescentar na nossa vida. Algumas coisas que precisamos viver. E se você respondeu que sim, que você ama a Deus, esse texto é para você. E eu quero ler junto com você então. 1 João, capítulo 5, do versículo 1 em diante, diz assim: Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Amém? Você crê que Jesus é o Cristo? Eu creio. E quem ama aquele que o gerou, ou seja, ama o Pai, também dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Olha só, o versículo 3 agora diz assim: Porque este é o amor de Deus. Olha só, vou ler de novo. Este é o amor de Deus, o amor que vem de Deus. Isto é amar a Deus. 2 pontos. Que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Queridos, então, aqui João ele está deixando algo bem claro para nós. Bem claro. Se você ama a Deus, você precisa ser obediente a Deus. Nós vimos ontem que antes de nós conhecermos Jesus, de nós nos entregarmos a Ele, nós éramos filhos da desobediência. Satanás fez isso com os nossos antepassados, Adão e Eva. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Não tinha a ver com a fruta, tinha a ver com o ato de desobedecer a Deus. E por causa da desobediência de Adão e Eva, nós perdemos o paraíso, perdemos a bênção e a presença de Deus, porque o pecado é ofensa contra Deus. A desobediência demonstra que você não crê nas palavras de Deus. Porque se eu creio que Deus é fiel e Deus é bom, se eu obedecer a Deus, eu estarei recebendo as suas bênçãos. Mas quando eu desobedeço, é porque lá no fundo eu duvido de Deus. Eu duvido que Deus é fiel e eu duvido até mesmo que Deus é justo. Quem vive em desobediência é porque vive em incredulidade. É porque lá no fundo não crê que Deus é fiel, não crê que Deus é verdadeiro. Ou será que podemos crer que Deus é fiel e verdadeiro e ainda assim continuarmos vivendo uma vida em desobediência a Ele? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo na vida financeira. A palavra de Deus nos deixa bem claro que é do agrado de Deus que todo homem e mulher que nasceu dele, que está agora recebendo dele vida e está sendo por ele sustentado, que esta pessoa separe parte da sua renda como dízimos e ofertas para a obra do Senhor, para sustentar a obra de Deus, o reino de Deus, e para que mais vidas sejam alcançadas. Isto é bíblico e está desde Gênesis até Apocalipse presente. A importância de nós contribuirmos e de sermos fiéis nisso
porque é uma pequena parte que Deus nos pede e é um sinal de obediência. Veja, tem pessoas que não dizimam, que não dão o seu dízimo e também não dão a sua oferta. E você vai ver que muitas vezes essas pessoas inclusive tentam achar desculpas, até mesmo argumentar com versículos isolados na Bíblia. Mas lá por trás dessas desculpas e dessa falsa teologia está um coração que tem medo de que algo lhe falte. Está um coração que no fundo não crê que o mesmo Deus que diz para você ofertar, que é o Deus que te dá a renda, Ele vai suprir tudo que você precisa. É um coração que não crê e não enxerga as promessas de Deus como verdadeiras. Então duvida. E porque duvida, não é fiel e não é obediente. E quem duvida, não é fiel e não é obediente, não consegue desfrutar plenamente daquilo que Deus tem. Eu estou dando um exemplo aqui na área das ofertas, na área financeira, porque com certeza uma das áreas mais sensíveis da vida da humanidade é as nossas finanças. Por que Jesus diz que nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo? E ali dinheiro é tratado como uma pessoa. Havia uma entidade diabólica chamada Mamon, era um deus naquela época. Esse Mamon era dinheiro, também era a palavra para dinheiro na língua grega. Ou seja, o dinheiro era um deus de fato na cultura deles. E Jesus disse que nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro, porque o dinheiro se torna o Deus de muitas pessoas. E quando nós falamos de finanças, é uma área que muita gente se escandaliza. A igreja está pedindo coisa. Gente, nós não estamos pedindo nada. Nós não estamos pedindo nada para ninguém. Nós estamos apenas ensinando as pessoas os princípios bíblicos, para que você desfrute da bênção de Deus, a bênção da obediência. Mas aqui nós estamos falando de mandamentos, e os mandamentos são vários. Só que a Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são penosos, não são difíceis. E quem ama a Deus, ama obedecer a Deus. E aí eu pergunto, você conhece os 10 mandamentos? Eles são a base de toda moral cristã. Você conhece os ensinamentos de Jesus no livro de Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6? Você tem guardado os mandamentos do Senhor? Você tem guardado e obedecido a palavra de Deus? Gente, não é difícil, não é pesado, é bênção. Porque quando eu estou em obediência, eu estou demonstrando fé. Porque eu obedeço, porque eu creio que o mesmo Deus que me pede algo, que me pede obediência, Ele é fiel para me sustentar. Ele é fiel para me abençoar. Ele é fiel para multiplicar. Quando eu creio em Deus e eu obedeço, eu estou debaixo da bênção de Deus. Vamos dar um exemplo. O primeiro mandamento fala que nós devemos adorar apenas a Deus. E o segundo mandamento fala que nós não devemos fazer estátuas, nem diante delas nos prostrarmos, de ídolos, estátuas. O que acontece com Daniel quando pedem? O rei pede que orem a ele, orem ao rei. E proíbe que as pessoas orem a Deus por um período. E o que acontece com Sadraque, Mesaque e Abednego quando o rei faz uma estátua e diz que todos devem se prostrar? Tanto Daniel quanto Sadraque, Mesaque e Abednego, nesses casos, se mantiveram fiéis à palavra de Deus e se negaram a obedecer a homens por temor e obediência a Deus. E eles eram pessoas que tinham altos cargos e estavam bem próximos do rei. E os dois passaram pela penalidade humana. Daniel foi jogado na cova dos leões para ser morto. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados numa fornalha de fogo ardente. E o que aconteceu? Deus guardou tanto Daniel, que não foi tocado pelos leões, e Deus guardou Sadraque, Mesaque e Abednego. Por que essas histórias estão na Bíblia? Para nos mostrar que quando nós fazemos a nossa parte e somos fiéis, Deus faz a parte dele e também é fiel. Porque Deus ama filhos obedientes e a nossa obediência, ela demonstra a nossa fé. Como é que o mundo conhece a nossa fé? Pela nossa obediência. Então quando Jesus fala, por exemplo, nos mandamentos, fala sobre não cobiçar a mulher do outro. Jesus fala que se em pensamento ou com um olhar você desejar, com pensamento impuro, a mulher que não é sua,
que não é a sua esposa, ou o homem que não é o seu esposo. E isso serve também para os solteiros que não têm uma mulher ou um marido. E também serve para os casados que têm. Se você olhar para alguém nessa condição e você desejar, você está em adultério, diz a Bíblia. Jesus deixa bem claro que apenas o pensamento já basta, não precisa ir lá e praticar. Então agora eu vou dizer para você uma coisa, isso se estende para a pornografia, isso se estende para esses atos de impureza, de malícia. E eu pergunto, você tem sido obediente a Deus nessa área? Você tem guardado o seu coração com pureza na área sexual, sensual? Você tem guardado? E aí eu digo, vamos ler os 10 mandamentos, vamos rever os mandamentos de Deus. Vá lá em Êxodo capítulo 20, releia. Leia Mateus capítulo 5, capítulo 6. Vamos ler, vamos rever o que Jesus nos fala sobre isso. Será que nós estamos sendo fiéis a Deus? Vamos ler a Bíblia e vamos não apenas ler, mas aplicar em nossas vidas, porque eu não posso dizer que amo a Deus se eu não obedeço a sua palavra. Amar a Deus se traduz em obedecer a sua palavra. Porque se eu amo alguém, eu quero agradar essa pessoa. E como eu vou agradar a Deus desobedecendo a Ele? Amém? Amém? Eu creio que Deus é poderoso para fazer muito mais do que você pensa, mas para isso você precisa se colocar em obediência. Decida obedecer e você vai ver o resultado. Primeiro, você vai ver que a sua comunhão com Deus vai aumentar, vai melhorar. O Espírito Santo vai agir de forma mais profunda na sua vida, vai falar com você, mas também você vai desfrutar das bênçãos. Você vai ver a sua vida andando não mais à força, sua vida vai andar num sopro, porque o Espírito Santo guia você. Mude o seu palavreado, pare de falar palavrão, pare de falar coisas ofensivas, pare de reclamar. Pare de ficar julgando as pessoas. Pare de ficar desejando o que não é seu. Pare de se encher dessa cobiça. Tudo isso é pecado, gente. Tudo isso é desobediência. Deixe Deus transformar o seu coração. E então você vai viver como um filho de Deus. Você vai viver de forma leve, feliz e abençoada. Amém? Que você quer viver isso? Então vamos orar juntos pedindo a Deus. Senhor, nós somos todos pecadores, eu e aqueles que estão me ouvindo aqui. Ninguém escapa. Ninguém aqui é perfeito, Senhor, e Tu sabes disso. Mas nos colocamos diante de Ti, Senhor, porque nós Te amamos. E porque Te amamos, nós queremos Te obedecer. Pai, nós pedimos, transforma o nosso coração duvidoso, o nosso coração maldoso, os nossos olhos purifica, as nossas mãos purifica, santifica-nos, Senhor, de toda imundícia. Eu peço hoje, Senhor, lava-nos com o sangue de Jesus Cristo e perdoa os nossos pecados. Senhor, nós somos pecadores, admitimos e pedimos a Tua ajuda, Senhor. Precisamos da Tua ajuda, Senhor. Precisamos do Teu socorro, Senhor, para as nossas almas, para nossas vidas. Precisamos de Ti, Senhor. Oh Deus, queremos a Tua presença. Queremos mais de Ti, Senhor. Não queremos ser limitados nas nossas crenças humanas. Não queremos viver, Senhor, conforme a nossa natureza pecaminosa. Queremos viver os Teus propósitos, que são muito mais elevados. Oh Espírito Santo, eu peço, toma este homem, esta mulher que não se enxerga com condições de viver em obediência, mas que quer a Tua ajuda. Espírito Santo, toma este homem e transforma o coração dele. Transforma o coração desta mulher, Espírito de Deus. Transforma deste jovem, deste homem, desta mulher que agora está orando junto comigo. Transforma, Espírito Santo. Queremos viver, Senhor, em obediência a Ti, porque nós Te amamos. Repita assim comigo: Senhor Deus e Pai, eu Te amo. Senhor Jesus, eu Te amo. Espírito Santo, eu Te amo. Eu recebo o Teu amor, Senhor. E eu quero viver com Ele todos os dias. É isso que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Compartilhe o devocional. Tem muita gente precisando dessa palavra hoje. Seu grupo da família, seu grupo da igreja.
onde você anda, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, de escola, tem gente precisando dessa palavra de vida hoje. Coloca nos grupos, compartilha o link, envia. E eu tenho certeza que mais pessoas serão abençoadas pela palavra de Deus.